Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você tá vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel, esse é o canal 1006 Coisas. Se você tiver a impressão durante o vídeo de que eu tô muito cansado, é porque você tá com razão. Eu tô gravando isso às 6 da manhã de um domingo, porque era o momento que me restava para fazer isso. Eu tô com uma série de tarefas, eu tô começando uma nova graduação, ao mesmo tempo que eu tô fazendo doutorado e eu trabalho ainda, só que em 2 cidades, para piorar. E justamente por estar fazendo de dia, como eu moro na beira da rua, tem uma barulhada absurda aqui. Então já peço de antemão desculpas se o áudio estiver um pouquinho complicado. E hoje a gente começa um outro formato de debates mais francos. Então de cara eu vou te pedir, não para que você faça isso agora, para que você faça no final apenas, que você dê uma curtida caso você tenha achado bacana as opiniões aqui colocadas, mas mais do que isso, se você tiver achado bacana a abordagem expressa, que colocar esses temas é legal. Afinal, há alguns debates que são imprescindíveis, né? Então uma lista de coisas a serem feitas antes de morrer. Esse é o vídeo número 8, embora a gente tenha retornado para o canal apenas 2 vídeos, isso significa que, como eu avisei no vídeo que é um vídeo piloto, os vídeos antigos com o Felipe Neto, com o Marcelo Freixo, com o Eduardo Marinho, do Vitor Cupertino tocando violão, cantando magistralmente, eles vão ser entendidos como parte da lista, obviamente, mas, enfim, num formato bem Star Wars. Enfim, o tema de hoje, ele é sobre a polêmica, que mais do que a polêmica foi a tragédia ocorrida na escola pública de Suzano. A pergunta feita, mais uma vez, que vai e volta é: jogos tornam jovens violentos? Sim ou não? Eu não sei se você assistiu o vídeo, eu definitivamente não vou reproduzir nenhuma cena aqui. O ponto é que o que me chamou mais atenção não foi nem propriamente o assassinato em si, o que obviamente era terrível, mas é a cena do segundo cara, que chega lá, já tem a pessoa morta no chão e ele continua dando machadadas. Eu não gosto de separar o comportamento humano em pessoas boas, ou coisas boas e ruins, ou mais, mas definitivamente, se existe maldade, ela tá expressa naquela atitude. E eu vou explicitar a problematização que eu quero fazer através, por mais curioso que possa parecer, de um poema. É o poema de um cara chamado Robert Brinkhorst. É um poema definitivamente genial que se chama Ensaio sobre Adão. O poema é sobre a narrativa famosa, né, do pecado original, em que Adão se rendeu ao pecado, comeu a maçã e tudo mais. Diz o poema: há 5 possibilidades. Primeira, Adão caiu. Segunda, foi empurrado. Terceira, saltou. Quarta, ao debruçar-se sobre o parapeito, perdeu o equilíbrio. Quinta, nada digno de nota aconteceu a Adão. A primeira, de que caiu, é precária demais. A quarta, medo, foi examinada e revelou-se inútil. A quinta, de que nada aconteceu, não interessa. A solução é a alternativa: saltou ou foi empurrado. E a diferença está apenas na questão de saber se o demônio age de dentro para fora ou de fora para dentro. Aí está o verdadeiro problema teológico. Eu não apenas não sou teólogo, como eu não tenho essa crença metafísica e espiritual. Então o debate aqui sobre bem e mal não tem a ver com isso. Tem a ver com de onde viria essa crueldade. E a hipótese colocada por grupos mais conservadores, que talvez seus pais façam parte, talvez até você mesmo, alardeada pela mídia, é que os jogos teriam culpa disso. O que, dentre outros impactos, leva a uma certa perseguição, talvez ilegalidade deles. Então vamos lá. Em parte é óbvio que os jogos não são responsáveis pela violência. Hobbes, o famoso filósofo do Leviatã, do contrato social, ele diz: se você quer conhecer a natureza humana, olhe para dentro de si. Pense na quantidade de experiências que você teve com jogos que não te levaram a fazer algo, a reproduzir o que acontecia dentro dele. Olha a quantidade de gente que joga FIFA e não faz a mais vaga ideia de como joga bola. Mario Bros não me fez encanador. E, levando mais a sério, The Sims não me fez querer ser arquiteto. E se você quiser algo de cunho mais científico, você pode procurar, como eu procurei, na Cielo, a principal plataforma de artigos científicos. Primeiro, não achei muita coisa sobre essa correlação entre usuários de jogos e violência, e mesmo que eu achei, estava muito longe de ser conclusivo. Só que assim, mais do que isso, no comportamento humano não existe nada que seja monocausal, ou seja, uma determinada coisa me provoca ser algo. Da mesma forma que a violência na favela, onde indivíduos estão em condição de vulnerabilidade, expostos por conta, em muitos casos, do tráfico, de milícias, eventualmente serem influenciados para a violência, isso não é suficiente para que eles se tornem violentos? Assim é com os jogos também. Por outro lado, é um fato: tudo que nós somos é resultado de interações, de combinações. Nada passa batido pelo nosso cérebro. Nossas sinapses nervosas
religiosas estão sempre combinando as experiências que nós temos. Nada é neutro, tudo é pró ou contra algo, só que de maneira combinada. Só que essa combinação não é previsível, ou muito longe da previsibilidade que esperam, a ponto de eu poder dizer, se você fizer tal coisa, você vai ser X. Se você fizer outra coisa, será Y. Não é assim que funciona. Essa micropsicologia, ela ainda não existe, pelo menos. É fácil culpar os jogos, é fácil culpar os indivíduos. Então você pega e chama ele simplesmente de monstro. E você chama de monstro porque você atribui a crueldade, a maldade ali expressa uma origem genética. Olha, sim, há uma série de estudos que atribuem alguns certos transtornos, psicoses, alguns elementos genéticos. Mas nada disso é suficiente, de acordo com vários estudos também, para que psicóticos se tornem violentos, muito menos violentos da forma como a gente viu ali no vídeo. Mais do que isso, chamar de monstro, seja por um motivo genético, ou seja, o cara nasce assim, seja porque ele deliberadamente teria escolhido ser cruel, isso tudo esvazia aquilo que é a humanidade. Uma das potencialidades do ser humano, infelizmente, é a maldade. Então não tem nada de monstruoso. Ser ruim, ser cruel, é muito humano. Mas como disse Max Weber, um dos clássicos da sociologia, criador da sociologia compreensiva, autor lá do começo do século XX, as ações humanas, elas são sempre pautadas em algum sentido social, coletivo, o que só pode existir dentro de um contexto. A questão aqui colocada, portanto, é qual contexto reafirma, fomenta esse tipo de violência. E o que eu estou colocando não é o jogo em si, mas os chats do jogo, eles explicitam essa forma de socialização. E diante de um contexto que eu vou expor, sim, os jogos acabam podendo ser gatilhos, sobretudo se combinados com esse chat. Eu não vou expor o nome do chat, o nome dos membros envolvidos, porque isso seria dar a notoriedade que eles estão desejando. Mas esse fenômeno específico sequer é um caso especificamente brasileiro. Já aconteceu no Canadá recentemente, e nesse momento tem gente comemorando junto, por mais absurdo que possa parecer, como uma vitória o que ocorreu. Gente que planejou junto, que deu dicas, aconteceu uma espécie de tutorial do que fazer. Os chats eram uma espécie de socialização cujo vínculo central era a violência. Entre quem? Entre indivíduos jovens autodenominados incel, em inglês involuntary celibates, ou algo parecido com isso, traduzindo para o português, celibatários involuntários, ou seja, gente que quer fazer sexo e não consegue. De cara você já nota comigo que há uma pulsão sexual, uma libido que não consegue ser colocada para fora e que se transformou nessa violência. Acontece que aquela realidade paralela, ela apenas estava agregando uma masculinidade tóxica, em que indivíduos frustrados por receberem a pressão de se tornar macho alfa e não conseguirem cumprir esse papel social, acabavam canalizando sua resposta de forma violenta. Essa é mais uma das demonstrações de que o machismo, ele pode ser não apenas negativo, como cruel também com os homens. Essa molecada, então, acaba crescendo com ódio daqueles que eles culpam por eles continuarem não podendo, enfim, extravasar essa libido. As mulheres, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aqueles que não cumprem, supostamente por escolha, o papel social do macho, são os homossexuais. Eles acabam, por isso, expressando de maneira violenta algo que é violento também com eles, embora violento com eles de forma simbólica. O chat poderia ser um espaço de apoio mútuo, de debate, mas, enfim, a gente não vive nesse mundo colorido. Na prática, o chat servia como um espaço de disseminação de ódio. Óbvio que eu não estou sugerindo que nem o chat, muito menos o jogo, sejam fundamentalmente isso, mas eles permitiam essa possibilidade. Então, não, a culpa não é do jogo, a culpa não é mesmo... A culpa não é sequer das armas, nem mesmo do governo Bolsonaro, o qual eu sou absolutamente contrário. Mas a combinação desses elementos tem a ver com toda uma lógica social que afirma uma masculinidade através da violência. Então, quando acusam que falar isso é politizar o tema, isso não é uma ofensa. Isso é uma constatação. É politizar o tema, porque o tema é político. Não só porque todas as relações, em maior ou menor grau, têm impacto político, mas porque, historicamente, a perseguição a minorias tem um nome. É um fenômeno. Aquilo que a gente chama de extrema-direita. Eles não se chamavam assim. Primeiro, que eles estavam vinculados
a políticos, eles, enfim, eram fãs de políticos que são de extrema-direita. Segundo, porque formigas podem não se chamar formigas e continuam sendo o que são. Eu vi um texto rodando pela internet, que supostamente é do padre Fábio de Mello, talvez seja fake, inclusive, como lá no começo do Facebook tudo era da Clarice Lispector, tudo era do Caio Fernando Abreu. O autor do texto, seja o padre Fábio de Mello, ou seja lá quem for, diz que esses jovens perderam valores essenciais. E eu vou te dizer, o problema não é ter perdido valores, o problema é justamente estar retomando valores, é estar apegado a valores antigos, valores de uma masculinidade tóxica, de uma masculinidade violenta. Essa masculinidade é uma reação de seja mais homem justamente comparado a quem não estaria cumprindo o papel masculino. Então, na prática, são apenas valores antigos. Isso é resultado de um movimento reacionário no país e no mundo. Como professor de filosofia, encerro hoje trazendo uma questão colocada por Aristóteles em sua obra magnânima Ética Nicômaco, para responder a questão colocada lá no começo no poema do Brinkhorst. Aristóteles conta que o indivíduo saiu num determinado dia de casa, num barco, para levar um grupo de caixotes de mercadorias para um porto. No meio do caminho cai uma tempestade que coloca para ele um problema. Se ele não jogasse fora parte das suas mercadorias, parte dos caixotes, ele não conseguiria chegar no porto. O barco afundaria. Então, o que ele faz? Ele joga fora. A pergunta feita é, ele escolheu jogar fora? Num certo sentido, sim, ele escolheu. Uma vez que se ele não tivesse escolhido, os caixotes teriam continuado dentro do barco. Em outro sentido, ele não escolheu, porque se ele quisesse jogar fora, ele não teria pegado o barco e, enfim, saído de casa para levar os caixotes até o porto. Ele fez isso porque a tempestade, num certo sentido, obrigou ele. Por isso, a conclusão é de que nós fazemos coisas porque escolhemos, mas escolhemos meio que involuntariamente, num certo paradoxo. Então a pergunta feita é por que você quer fazer aquilo que você quer? Eu faço esse vídeo porque eu quero, mas por que eu quero? Então, o problema colocado lá no começo do vídeo, no poema, se o mal age de dentro para fora ou de fora para dentro, a resposta é que é um movimento duplo. Existe toda uma lógica social que dá sentido a essa ação. Por mais que aqueles rapazes tenham tido vontade de fazer aquilo, essa vontade não brota neles do nada. Por isso, a solução ela passa por toda uma mobilização social de repensar essa masculinidade. E isso vale para qualquer instituição, no ambiente familiar, no ambiente educacional, enfim, nos meios de comunicação, como retratam, como representam o que é ser homem. E também nos grupos mais conservadores, as igrejas precisam repensar essa ideia do que é papel masculino, do que é papel feminino. Bem, gente, é muito difícil fazer um canal no YouTube vingar. E para que eu fique de alguma maneira estimulado a continuar a fazer esses vídeos, mesmo que eles tenham 300, 400 visualizações, eu preciso de alguma maneira do seu feedback. Então peço por favor que você compartilhe com seus amigos. E em todas as redes sociais que você puder, que você se inscreva no canal, ative as notificações e tudo mais. Bem, dito isso, caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo dando certo. Até o próximo vídeo.